Olá pessoal, nesse vídeo eu vou usar a integração por partes para calcular essa integral definida. Para quem não lembra, a integração por partes ela é dada pela seguinte expressão. Eu vou colocar aqui no cantinho a integral de u dv é a mesma coisa que u vezes v menos a integral de v du. Então você utiliza desta formulazinha aí. Bom, vamos iniciar. Eu vou chamar o e elevado a 3x de u e vou chamar o seno de 4x de dv, certo? Só para organizar aqui, depois eu apago. O u é o e elevado a 3x e o dv é igual a seno de 4x. O que é que eu faço? O u eu vou derivar, isso aqui vai a mesma coisa que 3 vezes e elevado a 3x. E o dv eu vou integrar, ou seja, eu vou integrar o seno de 4x, que é a mesma coisa que o cosseno menos cosseno de 4x sobre 4. Perceba que se eu derivar esta expressão, eu vou ter o dv, eu vou ter o seno de 4x, certo? Bom, agora eu já posso aplicar a fórmula. Aplicando a fórmula, eu vou multiplicar essa diagonal, né? Porque vai ficar u vezes v, perdão. Então, isso aqui vai ser u, é o e elevado a 3x. Então, isso vai ser o e elevado a 3x vezes, esse menos vou colocar na frente do e, cosseno de 4x sobre 4, menos a integral de 0 a π sobre 4 de v du. Quem é o v du? O v é essa expressão e o du é essa. Então, colocando o VDU, vai ficar menos, tá, do cosseno 3 vezes E elevado a 3x vezes o cosseno de 4x sobre 4. Pronto, eu vou apagar aqui, tome nota. Vou apagar. Então, o que nós temos até o momento? Esse resultado. Veja que eu recaí em uma outra integral. Eu vou ter que calcular essa outra integral. Mas antes de calcular, repare o seguinte, que esse menos, com esse menos vai virar um mais. Então, eu vou colocar logo aqui um mais, me permitam. E esse 3 e esse 4 eu vou colocar para fora. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu só ajustar. Vou colocar o 3 para fora e o 4. Vou reescrever aqui, certo? 3 quartos da integral de 0 a π sobre 4 de e elevado a 3x cosseno de 4x dx. Então, eu vou só trocar. Ficar mais organizado, pronto. Tá aí. Agora, o que é que eu preciso fazer? Calcular novamente esta integral que eu vou colocar em vermelho aqui. Então, eu vou calcular esta integral. Vou fazer aqui um pouco mais abaixo. Organizado para você entender. Então, você vai ter a integral de 0 a π sobre 4 de e elevado a 3x vezes cosseno de 4x dx. Novamente, eu vou aplicar o método da integração por partes. Então, isso aqui é o u, isso aqui é o nosso dv. Então, o u é o e elevado a 3x e o dv é igual a cosseno de 4x. No u, você vai derivar. Eu vou ter 3 elevado a e elevado a 3x e o dv você vai integrar. Então, a integração de cosseno de 4x é o seno de 4x sobre 4. E aí, novamente, eu faço o que eu fiz agora há pouco. Multiplico aqui nessa diagonal, que é o u vezes v.
certo? Então, isso aqui vai ser U vezes V, vai ficar E elevado a 3x vezes seno de 4x sobre 4, menos a integral de 0 a π sobre 4 de o V du, certo? De acordo com a formulazinha lá em cima. Então, o U vezes V vai ficar como? Eu tenho 3 vezes E elevado a 3x, certo? Coloquei um E aqui, mas é x, vezes seno de 4x sobre 4. Vou apagar esse rascunho aqui para me organizar. Pronto, o que é que eu posso fazer aqui ainda nessa expressão? Perceba que esse 3 e esse 4, eu posso colocar ele para fora. Posso colocar o 3 e o 4 para fora. Então, menos 3 quartos. Pronto. Então, repare que o resultado dessa caixinha aqui em vermelho, né, que eu marquei, tá aqui o resultado dela, certo? Então, eu vou apagar essa caixinha vermelha e vou colocar o resultado dela em cima, certo? Eu vou colocar... Eu não vou copiar e arrastar, vou reescrever novamente, para você entender. Pronto, o resultado do que eu estou apagando. Eu vou abrir aqui colchete, porque esse 3 quartos está multiplicando, e vou colocar o resultado. Então, isso aqui é a mesma coisa que o E elevado a 3x vezes seno de 4x dividido por 4, menos 3 quartos da integral de 0 a π sobre 4, é elevado a 3x vezes seno de 4x dx, tá? Eu não havia colocado aqui por força do hábito, mas tem um dx aqui no final. E aí eu fecho aqui nosso colchetezinho. Pronto. Agora que estamos organizados, vamos tirar esse colchete aí, certo? Fazendo a multiplicação distributiva. Mas antes, eu queria que você combinasse comigo a seguinte coisa. Isso daqui eu vou chamar de I, certo? Observe que isso aqui também é I. Ok? Lá no finalzinho. É a mesma coisa, certo? Só para mim ganhar tempo aqui e espaço. Então, o que é que nós temos? Essa expressão toda, que é a integração de 0 a π sobre 4 dessa expressão, eu vou ter I igual a menos E elevado a 3x vezes cosseno de 4x dividido por 4. Agora, distributiva, tá? 3 vezes essa expressão de cima, mais 4 vezes 4. Então, eu vou ter mais 3 vezes E elevado a 3x vezes seno de 4x dividido por 4 vezes 4, 16. Menos 3 vezes 3 vai dar 9. 4 vezes 4, 16. E essa expressão toda eu chamei de I, tá? Porque é o mesmo inicial. Então, o que é que acontece? Eu vou pegar esse 9, 16i e vou trazer ele para o primeiro membro, certo? Então, como é que vai ficar no primeiro membro? Eu vou ter esse i que já está lá, i mais 9 sobre 16i igual ao restante dessa expressão, que vai dar, vou colocar logo aqui, vou tomar a liberdade de colocar o e elevado a 3x em evidência, tá? Então, vou ter o e elevado a 3x em evidência. Na primeira parte vai sobrar menos cosseno de 4x dividido por 4. Mas na segunda parte vai ficar 3 vezes seno de 4x dividido por 16. Pronto. Aí aqui do lado esquerdo eu vou somar o i mais 9 16 avos. Então isso aqui vai dar 25
16avos de i. Então, essa partezinha aqui vai ser igual a 25 sobre 16 vezes i, igual. Do lado direito, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o e elevado a 3x vezes, me permitam aqui multiplicar por 4 em cima e por 4 embaixo, vocês vão entender por quê. Então, eu vou ter menos 4 vezes cosseno de x sobre 16, mais 3 vezes seno de 4x sobre 16, certo? Então, o que é que eu faço agora? Eu vou passar o 16 para lá multiplicando e o 25 dividindo. Então, o i, né, que é a nossa integral, ele vai ser e elevado a 3x sobre 25 vezes 25 vezes 16 menos 4 cosseno de 4x sobre 16 mais 3 vezes seno de 4x sobre 16. Percebe que quando eu multiplicar o 16, eu vou cancelar ele com a parte que está escrito dentro do colchete, certo? Então, essa expressão como um todo, me perdoe aqui, é do intervalo de 0 até π sobre 4, tá? Porque eu já isolei a primeira parte, né? Já calculei a integral. Então, agora é só substituir. Eu vou só reorganizar essa expressão. O i, por sua vez, vai ser o e elevado a 3x sobre 25 vezes menos cosseno de 4x mais 3 vezes seno de 4x, certo? Isso de 0 a π sobre 4. Então, inicialmente, eu vou substituir nessa expressão o π sobre 4 e ver o que é que acontece. Então, eu vou colocar para π sobre 4. Deixa eu colocar assim. Deixa eu organizar melhor. Para π sobre 4, o que é que nós temos? O que é que vamos ter, na verdade? Eu vou ter o e elevado a 3π dividido por 4 sobre 25 vezes. Olha o que que acontece quando eu colocar o π sobre 4, tanto no cosseno como no seno. Vamos lá comigo. Se eu tiver menos 4 cosseno de 4 vezes de π sobre 4, isso aqui é menos 4 vezes cosseno de π, porque o 4 vai com 4. Cosseno de π é menos 1. Menos 1 vezes 4, isso vai dar um 4. Então, isso aqui, quando eu colocar π sobre 4, isso vai dar um 4. Mas, quando eu colocar no lugar do seno de 4 vezes π sobre 4, isso aqui é seno de π, que é 0. Então, essa expressão vai para 0. Então, aqui eu sei que vai ficar isto, tá? Agora, o que é que nós vamos ter? Agora, para 0, né? Desculpa, aqui é x igual a 0. Aqui x igual a π sobre 4, certo? Então, eu vou colocar no lugar do x, eu coloco 0, certo? Então, eu vou ter o e elevado a 3 vezes 0 dividido por 25. Repara o seguinte, que menos vezes cosseno de 0, isso aqui é menos 4 vezes 1, porque o cosseno de 0 vale 1. Então, isso vai dar menos 4, certo? E quando eu colocar o 0, seno de 4x, né? Quando eu colocar no lugar do x o 0, isso aqui é seno
de 0, que é 0. Então, a outra parte vai dar 0. Então, isso aqui, fechando, né? Isso aqui vai ser o E elevado a 3 vezes 0, que é 0, né? Então, é elevado a 0, que é 1. Então, isso aqui vai ficar menos 4 sobre 25. Bom, o que é que eu faço, né? Eu vou ter que subtrair essas duas partes, né? Porque é o valor superior menos o inferior. Então, você vai ter o E elevado a 3π dividido por 4 sobre 25 vezes 4, menos, só que eu tenho um menos aqui, vai virar mais 4 sobre 25. Então, eu vou colocar o 4 sobre 25 em evidência. Então, eu vou ter 4/25. Aqui vai sobrar o E elevado a 3π dividido por 4 mais 1. Deixa eu melhorar isso. Pronto. Repara que se eu pegar 4 sobre 25 e multiplicar por E elevado a 3π sobre 4, eu vou ter a primeira expressão. E se eu multiplicar 4 sobre 25 por 1, eu vou ter 4 sobre 25. E aí, fechando essa questão, a alternativa correta vai ser a letra D. 4 sobre 25 de E elevado a 3π sobre 4, aqui, somado com 1. Então é isso, gente. Um forte abraço. Valeu!